Noticiário de última hora sobre a aprovação do piso salarial da enfermagem. Não é inscrito ou inscrita no meu canal? Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo notícias em primeira mão. Então, vamos Boa lá. noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live das 10, que seria na segunda, e que seria com 10 perguntas. Mas eu escolhi fazer na data de hoje por alguns motivos, né? E, bom, quem está aqui no Instagram, chega aí, compartilha, avisa para os colegas. Quem está aqui no YouTube também compartilha, chega mais, nós vamos falar sobre o movimento do dia 10 de março. Bom, aqui do meu lado, meu amigo Nilton Batista, de Brasília, do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, que fez uma assembleia ontem e que tem uma informação também para vocês. Na verdade, tirar as dúvidas, né, pessoal? Olha, eu já começo dizendo o seguinte, eu sou muito polêmico, eu sou muito criticado, porque eu falo o que realmente eu quero falar. Eu falo o que vem na minha cabeça, sabe? E assim, eu estou no movimento sindical, assim como o Nilton, há muitos anos, e sei todas as estratégias, eu sei, eu aprendi tudo, né, com o sindicalismo brasileiro. Tudo. Seja sindicato, seja federação, confederação, seja agora político. Hoje eu entendo como é que funciona o meio político. Então, assim, está me deixando muito triste, muito decepcionado. Pois bem, vocês viram aí que ao longo desses anos foi aquele negócio todo, falando sobre o piso e tudo mais, papapá, todo mundo se promovendo de alguma forma, né? Mas enfim, tocou. Foi aprovada a lei, ok. O restante já sabe a história, não vou ficar repetindo não. Ainda mais porque essa live ela vai ter um tempo curto de duração, né? Normal ponto. Foi numa reunião que nós tivemos lá no Ministério, e eu estive nessa reunião, estiveram todas as entidades do chamado Fórum das 30 Horas. Eu não sei por que é Fórum das 30 Horas, sendo que o negócio é piso. Esse Fórum das 30 Horas, eles só admitem nesse fórum entidades nacionais. Então o Sindate não participa do fórum, o parlamentar também não participa do fórum, porque é um fórum que criaram para as 30 horas há muitos anos atrás. Inclusive, mais de 20 anos, fala-se das 30 horas semanais que criaram esse fórum. Pois bem, então eles se intitularam os representantes da enfermagem nacional. Ok? Legalmente, quem representa os trabalhadores a nível nacional são as federações, confederações, centrais sindicais. Eles representam os trabalhadores a nível nacional. Projetos nacionais. Ok, respeitamos. Né? Pois bem, então eles se apresentaram para toda a comunidade da enfermagem brasileira, dizendo, ó, nós representamos vocês. E todos nós acreditamos e tudo mais. Pois bem, na última reunião que teve, que eu estive presente, que eu fui, não sei nem para que eu fui, para ouvir o mais do mesmo, mas enfim. E ali, numa situação, digamos assim, na minha opinião, muito assodada, né? Sem conversar com a base, o fórum, representada por uma enfermeira, falou que no dia 10 teria paralisação nacional da enfermagem. Greve nacional da enfermagem. Pronto, aí foi aquele pipoco do trovão. Então toda a categoria começou a se mobilizar nos estados, todo mundo começou a falar que vai parar, que vai parar, que vai parar, que vai parar. E aí, para minha surpresa, e eu vou deixar o Nilton aqui falar, quando nós conversamos, eu falei, Nilton, para a gente fazer uma paralisação, nós precisamos seguir o rito, comunicar as autoridades, fazer assembleia, né, e tudo mais. Você já ouviu falar na Federação Nacional dos Bancários? Na Federação Nacional dos Professores da Educação? Pois bem, só para vocês entenderem um pouco o que eu vou falar, que o Nilton vai falar também. Enfim, e aí, falei, Nilton, comunica as autoridades, as entidades nacionais, porque são eles que estão movimentando essa greve nacional. Embora o sindicato seja o responsável pelo trabalhador ali na ponta, mas as entidades nacionais, quando elas chamam um movimento, uma greve, eles vão orientar, eles vão conduzir, eles vão fazer a união de todo o Brasil com todas as entidades para poder
fazer o movimento. E aí, o Nilton mandou um ofício para a CNTS, e ele vai ler agora aqui a resposta da CNTS, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Detalhe, pessoal, a FNE é Federação Nacional dos Enfermeiros e a CNTS é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Ou seja, os enfermeiros, em tese, são representados pela FNE e os técnicos de enfermagem e demais trabalhadores da área de saúde representados aqui pela CNTS. Falei, Nilton. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite, pessoal. Pois é, pessoal. O Jorge fez muito bem aí o preâmbulo, a introdução. E eu começo a minha fala dizendo o seguinte: o piso, ele trata-se de um projeto, na verdade, de uma lei de âmbito nacional, né? Portanto, a representatividade, legalidade de negociação das negociações gerais do piso salarial da enfermagem não cabe aos sindicatos estaduais, né? Até a organização sindical, sim, a organização da categoria, os sindicatos nos estados até estão fazendo, como fizemos em algumas marchas. Aqui em Brasília, por exemplo, as 4 marchas da enfermagem, a última com quase 5.000 pessoas ali na esplanada, graças a vocês que participaram, né? A todos nós que nos mobilizamos para esse movimento. Porém, na hora da negociação, da chamada mesa de negociação nacional, nós não participamos, nenhum sindicato estadual, e sim as entidades nacionais que assinam pelo Fórum da Enfermagem. Esse fórum Fórum 30 Horas, que Fórum Nacional da Enfermagem, que estão aqui, CNTS, a BEM, COFEM, a Confederação dos Trabalhadores de Seguridade Social, a FNE, a ENEF e a ANATEM. São entidades nacionais que falam em nome de todos os profissionais de enfermagem dos estados. Lembrando que nós aqui em Brasília somos um sindicato com uma carta sindical que abrange apenas o território do Distrito Federal, assim como os estados de vocês. E não cabe ao sindicato estadual, ao sindicato de base, né, organizar um movimento nacional. Imagina, o Sindate, Jorge, negociando para o pessoal do Rio Grande do Sul, para o Amazonas, né, para Minas Gerais. Não é assim. Por isso existem as federações e as confederações que fazem esse papel. Pois bem, fizemos o anúncio da nossa assembleia aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, para todos os auxiliares e técnicos de enfermagem, rede pública e privada. Publicamos o edital, seguimos o rito legal e enviei um documento para a confederação, que é a CNTS, para que ela nos desse o amparo legal, ou seja, a documentação para que fosse entregue, né, para a categoria. Essa documentação é para quê, Nilton? Você me pergunta. Fala-se de greve, certo? A partir do dia 10 de março. Paralisação agora, já não é mais greve. Então você tem um dia em que o trabalhador vai faltar ao seu emprego. Automaticamente isso gera o quê? Uma falta, não é, deputado? Gera uma falta. Então essa negociação tem que ser feita. Ok, enviei para a confederação pedindo cópia dos documentos oficiais enviados aos órgãos nacionais responsáveis pelas negociações dos dias de paralisação, orientação quanto aos atos e comandos do que devem seguir em frente aos dias de paralisação e orientação sobre a responsabilização do movimento para resguardar os direitos de todos os profissionais técnicos de enfermagem aqui do Distrito Federal. Lembrando que eu sou de Brasília, então eu pedi toda essa documentação à CNTS para que nós pudéssemos calçar todos os profissionais técnicos de enfermagem e assim, na negociação e trabalhar o abono de ponto, a compensação desse ponto. E a resposta que me veio foi a seguinte: inicialmente, como é do conhecimento geral, registramos que as articulações nacionais pela implantação do piso salarial da enfermagem são conduzidas pelo Fórum Nacional da Enfermagem, do qual a CNTS, que é a confederação que o meu sindicato, o nosso sindicato aqui de Brasília, né, é filiado, é uma das entidades integrantes. Sabemos que o Fórum não é uma entidade legalmente constituída, portanto, não possui representação legal. Gente, isso aqui, deputado, derruba a gente do cavalo. Como é que uma instituição, uma presidente, numa reunião, declara que vai ter greve a partir de tal dia, se não tem juridicamente poderes para negociar essa greve, para trabalhar essa greve, para organizar essa greve, para negociar um ponto do trabalhador que vai faltar naquele dia? Ficamos a ver navios. Levei o documento para a nossa Assembleia, porque a responsabilização depois de uma falta, de compensar um dia de trabalho, mesmo aqueles que vestem a camisa da luta, não é merecida a falta, nós vamos. Vai faltar um dia, nós vamos. Não há
mortos sem feridos, não é isso? Não, aliás, não há guerra sem mortos. Não há uma guerra sem mortos. Mesmo assim, existem aqueles que têm problema na rede privada, que uma falta, uma demissão gera tudo isso. E o sindicato que é responsabilizado depois. Assim como fomos no último movimento de paralisação aqui no Distrito Federal, acredito que nos estados de vocês também. No setor público, a gente conseguiu compensar. No HFA, eu fui me reunir com o general, lá com os comandantes, e consegui a compensação para os técnicos. No IGES aqui também, mas na rede privada não. Entramos com o processo para que fosse dada a oportunidade do técnico compensar os dias. E eles levaram falta da Justiça pelo Ministério Público do Trabalho aqui no Distrito Federal. Ou seja, que legalidade eu tenho para o movimento grevista a partir do dia 10, pela federação, pela confederação, que amparo, o que está calçado de legalidade para isso? Nenhuma, Jorge. Nenhuma. Vou fazer uma adenda aqui, Nilton. Termina de ler todo o Vamos lá. completo, que eu já vou fazer os comentários. Na esfera judicial, a CNTS foi a entidade instada pelo ministro Barroso a se manifestar em nome dos trabalhadores, na ADI 7222, a que suspendeu a lei do piso salarial. Assim, o Fórum e suas entidades nacionais aprovaram em reunião realizada no dia 1/3/2023, indicativo de atividades que poderão ser ou não adotadas pelas entidades de base. Neste sentido, a CNTS orienta as entidades sindicais locais que realizem suas respectivas assembleias, a fim de que os trabalhadores definam pela forma que entender mais adequada, com vistas a pressionar o governo pela edição imediata da medida provisória para a distribuição dos recursos estabelecidos pela Emenda Constitucional 127.